Não, só o necessário aqui. Ó. Ó. Galera, bora lá agora? Voltou? Foca aqui na frente. Foca aqui na frente. Foca. Foca. Lembrando, falando do Mário Gregório, eu lembrei, né? Essa semana, terça-feira à tarde, a gente teve reunião aqui, então vieram todos os professores, né? Raramente eu me encontro com o Neidivan, a não ser quando a gente está disputando sobre receitas culinárias na internet. Não, esse final de semana ele me desafiou. Falei, não vai ficar barato de jeito nenhum. Falei, mulher, se apronte que nós vamos sair, né? E fui lá pro Cruzeirato. Ai, olha só a intertextualização dela. Vamos lá. Aí Aí vocês acham que eu sou Mário Gregório, né? O Neidivan é pior. Tá rolando uma situação de reorganização aqui das vias, aqui, contramão, mudou tudo, sim ou não? Aí tinha um negócio ali que era... Tá descendo a Goiás aqui, tem uns outros lugares aqui, que tem uns lugares que você pode virar, né? E tem outros que carro normal não pode virar, só ônibus, né? E o guarda tava lá e tinha plaquinha só ônibus. E aí, o Neidivan atrasado pra cá, né? E ele leu lá só ônibus, e ele, eu posso virar aqui? Aí o guarda falou pra ele, não, ele nem de van, entendeu? Porque van é perto do ônibus, né? Só ônibus, nem de van, né? É foda, viu? Bom. Nem de van. Bom, galera, voltando aqui então, só para poder, né, retomar, eu estava falando para vocês então a respeito disso aqui, ó, né? Molecada ali no terceiro ano, quando eu falei a respeito disso aqui, quantos repertórios você precisa? Aí eu falei para a galera, ó, só um, né? Aí tava discutindo a respeito da questão da galera falar de usar repertório da coletânea, aquela coisa toda. Você pode usar repertório da coletânea? Pode. Sim ou não? Pode. Você pode usar, é possível. Pergunta mais crítica ainda, sobre a análise dessa redação. Tem como você usar um repertório da coletânea e ainda assim tirar 200 na competência 2? Tem. Raciocina direitinho. Tem. Hoje eu tô jogando aqui as cartas na mesa com vocês. Certo? Por quê? Porque eu preciso que a gente tenha uma cumplicidade um pouco maior agora para o segundo semestre, para eu poder alcançar o objetivo que eu quero, que é tornar vocês 900 mais geral. Entendeu? Esse é o objetivo de todo professor. Só que eu quero que vocês entendam por que é que eu estou fazendo isso. Olha só, vocês estão fazendo comigo um modelo, eu estou ensinando para vocês um modelo de redação blindada.
Você só precisa pôr um repertório na sua redação, um único repertório. Por quê? Porque lá está cobrando repertório no singular. E esse repertório, para ter nível 5 que te dá 200, ele tem que ser legitimado, pertinente e produtivo. Sim ou não? Já falei disso, não falei? Aí você imagina que o seu repertório da introdução, ele já faz isso e já te deu 5. Automaticamente o corretor já te deu 200. Aí imagina que no seu recorte lá sobre alienação da população, você não lembra de jeito nenhum de um repertório. Entendeu? No D1, você até lembrou de um repertório legal lá sobre negligência governamental, você colocou a Constituição de 1988. Porque ela é a prova viva de que o governo é negligente, sim ou não? Né? Aliás, a prova escrita, né? De que o governo é negligente. Então, quero que vocês entendam isso. Aí, na alienação da população, você não lembrou de nenhum repertório, mas você achou um negócio lá na coletânea que serve. Pegou? Aí, olha isso, presta atenção nisso. Aí você fala assim, caramba, velho, vou deixar sem um terceiro repertório minha redação? Você pode deixar sem um terceiro repertório. Mas, o que acontece? Assim como na introdução existe uma linha, existe um raciocínio aqui para poder fazer, olha só, você começa daqui e vem até aqui, sim ou não? No parágrafo de argumentação também tem uma linha de raciocínio. Qual que é a linha de raciocínio no parágrafo de argumentação? No D1 e no D2 são idênticos. Como que seria? Hã? Lá na introdução você não falou o que você vai falar no D1? Aí você vem aqui na forma de tópico frasal, olha isso. Tópico frasal, certo? E faz uma frase declarativa, certo? Que confirma o que você prometeu na introdução. Certo? Fazendo o quê? Quando você faz isso, você faz o quê? Você confirma o quê? O projeto de texto, seu planejamento. O corretor, depois que ele lê a sua proposta de intervenção aqui, ele vai louco ler o seu tópico frasal do D1 e do D2. Para quê? Para saber se nele constam palavras relacionadas ao que você disse que ia tratar no assunto do seu parágrafo de desenvolvimento. Então, por exemplo, aqui, ó, por que a gente coloca aqui no D1? Vamos supor no D1, tópico frasal do D1 aqui, um tópico frasal genérico. Negligência governamental, sim ou não? Sob essa perspectiva, vírgula, é válido ressaltar que a negligência governamental é a principal causa do problema em questão. Ponto. Tem como o corretor falar para você que você não cumpriu com o que você prometeu na introdução, no projeto de texto? Não tem. Aí, olha só isso. E a hora que eu terminar, você vai falar assim, entendi. Depois que você afirma isso, ele te pergunta, mas por quê? Porque até agora você só afirmou o que você disse lá. Aí te pergunta, mas por quê? Quando ele, entendeu? Surge essa dúvida do porquê. O que você vai fazer? Você vai trazer aqui no segundo momento uma argumentação. Olha isso. Essa argumentação aqui vai ser criada por você. É um raciocínio que você vai desenvolver, entendeu? Um raciocínio que você vai desenvolver explicando essa afirmação que você fez no tópico frasal. Explica para mim por que a negligência governamental é a principal causa desse problema que você citou, que está atrelado ao tema. Aí você vai lá e explica. Que o governo, propositalmente, precisa que o povo esteja alienado. E nessa situação, ele faz o quê? Ele segura os recursos voltados para a educação, sob a égide, né, sob o escudo, sob o pretexto de que não há recursos suficientes, com um projeto, com um objetivo de quê? De alienar a população. Porque uma população alienada é mais fácil de governar. Ponto. Aí o corretor olha para você assim, e entenda que você ainda está conversando com o corretor. Você está tentando aqui, é o primeiro momento, você está tentando convencer ele de que a negligência governamental ela é a principal causa do problema. Pegou? E aí o que acontece? O corretor pega e fala para você nesse ponto aqui. Ó. Aqui você afirmou, ele perguntou por quê. Aí você entende que aqui, entre o tópico frasal e a argumentação, você vai pôr um conectivo explicativo? Sim ou não? Porque você vai explicar. Então você põe, isso ocorre devido a, isso acontece porque. Pegou a ideia? Né? E aí o que acontece? A hora que você termina essa argumentação aqui, o corretor vira para você e fala assim, mas isso é você que está dizendo. É o seu pensamento de esquerda que está aflorando aqui.
Aí você fala, pô, o corretor é de direita, eu sou de esquerda, alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Não, não. É porque é o seguinte, ele automaticamente ele te fala, você entendeu? Na verdade, já está implícito isso, por quê? Porque você que está correndo atrás para comprovar para ele que negligência governamental é a principal causa do problema. E aí ele quer que você prova. Só a sua voz não é suficiente, porque quem é você na fila do pão para afirmar um negócio desse? Aí a hora que você fala assim, peraí, não sou só eu que estou dizendo não. Tem um filósofo tal, tem o sociólogo tal, o documentário tal mostra essa questão. A notícia tal veiculada na mídia, no veículo de comunicação, no site, no jornal, entendeu a situação? Né? Apresenta indícios que confirmam isso. Apresenta dados que confirmam isso. Pegou a ideia? Aí você entenda que você afirma uma coisa, você explica por que você afirmou e depois você traz alguém para poder te dar força ali, autoridade para comprovar o que você afirmou. Então aqui você traz o repertório. Aí o que o corretor fala? Não, agora sim, entendi. Tem uma teoria, tem alguém que está embasando o que você está dizendo. Você não simplesmente criou isso, você tirou de algum lugar. Pegou a ideia? Aí ele começa a concordar com você. A partir do momento que ele entende e concorda com você que o negócio é o problema, aí você fala, então, do mesmo jeito que eu te falei lá na introdução, nós precisamos fazer alguma coisa para resolver. Já dando vistas para a questão da conclusão, caminhando para a ideia de solução. Porque o seu objetivo é solucionar o problema. Só que você não tem como solucionar esse problema se você não provar para o corretor que ele é um problema. Porque senão ele não concorda com você. E a ideia da dissertação é convencer mais alguém de que existe um problema e que ele tem que ser solucionado. Para que essa pessoa se una a você para poder solucionar esse problema. Esse é o pensamento que existe dentro da redação. Pegou? Então aqui, você faz o que de novo? Você faz a recapitulação da ideia que você colocou ali, ó, do fechamento com tese. Conectivo conclusivo, porque aqui, ó, aqui sempre vai rolar outro conectivo conclusivo. Lembra, você vai precisar de 5 conectivos conclusivos dentro dessa dissertação. Um para o final da introdução, um para o final do D1, um para o final do D2, um para o início da conclusão e outro para o final da conclusão. São 5 momentos em que você conclui raciocínios. Entendeu? 5. Então aqui, ó, sempre no final do parágrafo, você tem que concluir. E aí você faz de novo a ideia do fechamento, certo? Só que detalhe, esse fechamento do parágrafo aqui, ele vai dar uma ideia aqui de solução, mas é uma solução relacionada à negligência governamental. Então já pode ser um pouco mais específico. Certo? Dessa maneira fica evidente que ações ou atitudes devem ser tomadas para, olha só, para reverter a inércia governamental, para reverter a inércia do Estado, entendeu? Para reverter a inércia, né, desse agente que tem um dever e não cumpre. É. Porque o isto é um indefinido do esse e do este. Entendeu? Isto, indefinido. Por exemplo, essa, esse. Entendeu? Isto. Isto o quê? Não sei se é masculino ou feminino. Entendeu a ideia? Então, isto, indefinido. É a mesma coisa. Isso, aí é retomada. Isto, anunciar alguma coisa. Faz assim que fica massa nos dois. Isto para frente e isso para trás. Sempre o SS para trás e o ST para frente. Tá? Então, você entende que isso aqui, olha só, forma uma relação lógica argumentativa, sim ou não? Afirma alguma coisa, explica isso, comprova e depois você fala do quê? Que se você comprovou o problema, tem que resolver. Pegou? Só que aqui, essa ideia de solução é um pouco mais específica, é com relação ao recorte. Lá na introdução, você fez geral. Você falou que, ó, então é um problema e alguma coisa tem que ser feita para ser resolvida. E aí você fala, professor, mas eu tenho que especificar essa solução. Não, não. Aqui você faz o quê? Você só fala de solução. Você vai especificar aqui, ó. É na proposta de intervenção que você tem que ter 5 elementos. Por que tem que ter 5 elementos na proposta de intervenção? É quase isso. Não, tá, mas por que eu tenho que dizer isso? Por que eu tenho que colocar isso? Hã? Não.
Mas tem que ser detalhado por quê? E quando eu faço isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou demonstrando o quê? Não. Olha para mim e presta atenção nessa palavra, tá? O detalhe, a questão de colocar aqui 5 elementos em uma proposta de intervenção, isso confere à sua proposta de intervenção execuibilidade. Entendeu? Não, mas olha só, o que é execuibilidade? Possibilidade de execução. Entendeu? Se eu falo assim, ó, então o governo tem que criar vergonha na cara e fazer o que ele tem que fazer. Ué, isso é uma proposta de intervenção. Só que tem execuibilidade nisso aí? Agora, se eu falo assim, ó, olha só, né? A sociedade, certo? Por meio de... Como que é quando a sociedade se mobiliza lá para estabilizar um projeto de lei? Não, é aquele PEC, é PEC? Não, eu acho que é uma PEC que eles promovem, né? Sobre uma proposta de emenda constitucional, não é? Uma proposta de emenda constitucional, uma PEC mesmo, a sociedade, né? A comunidade, por meio de uma PEC, olha só, deve o quê? Exigir que o texto legal constitucional seja alterado para que não conste apenas o direito à educação, mas o direito a uma educação de qualidade. Você pegou esse negócio? Que aí agora eu estou mostrando o quê? Um processo que é possível de ser feito. Que o governo não só tem que fornecer educação, mas ele tem que fornecer uma educação de qualidade. Aí o que acontece? Aí muda a história. O que é uma educação de qualidade hoje? É uma educação privada, sim ou não, particular. Então, a escola pública ela tem que se equiparar à escola particular para ter qualidade. Porque nós temos um referencial. E por que a escola privada tem qualidade e a pública não? Porque existe o interesse do governo em sucatear, você entendeu? E outra coisa, a galera que está nesse comércio da educação também precisa que essa educação pública seja sucateada, porque senão não há interesse da população em procurar essa educação de qualidade aqui. Exatamente. Então você entende que a iniciativa privada, e aí quando eu citei ontem numa das aulas, eu falei de elite, você entendeu? E citei inclusive o livro 1984 do George Orwell, com uma citação muito show dele, que fala sobre o quê? A elite necessita que o governo sucateie os serviços públicos, para que eles o quê? Ofereçam serviços minimamente melhores e consigam o quê? Girar a economia. É necessário para a economia do país que isso aconteça. Vocês acreditam nisso? E aí, quando você fala disso aqui, por que eu citei 1984? Hã? A massa mantém a marca mantém a mídia e a mídia controla a massa. Lembra disso lá no livro? E aí, o que eu tenho aqui? O povo, olha só, né? Mantém quem? A elite controla quem? A mídia, e a mídia automaticamente controla quem? O povo. Exemplo disso foi o quê? O tema do Enem de 2018. A manipulação do comportamento do usuário pela exposição de dados na internet. Você não escolhe o que você escolheu. Alguém escolheu por você e só te mostra o tempo todo. De tanto te mostrar, você acaba se convencendo. Refrigerante, qual que é o bom? Nenhum. Nenhum. Mas te colocar na cabeça que o top é o Coca-Cola. Entendeu? Vai escolher uma cerveja hoje para poder postar um story. É a Heineken, velho. Porque há 10 anos atrás ninguém sabia de Heineken. Você entendeu? Mas ela veio e impulsionou tanto, foi tão mostrado para todo mundo, que hoje você quer postar um negócio com status, você posta o mais caro. Você posta aquele que nem todo mundo tem acesso. E você perceba que a mídia controlando o povo. E quando a mídia faz o povo escolher isso aí, o que acontece? O povo, mesmo que não tenha condições, se sacrifica para comprar um iPhone em 21 vezes para poder postar os stories, e ele mantém quem? A elite. E a elite está bancando quem? A mídia, porque a elite investe um dinheiro na mídia, porque ela sabe que a mídia é fortíssima na manipulação do povo. E a elite precisa manipular o povo, mas ela não manipula diretamente, ela manipula indiretamente. Tá entendendo o que eu estou dizendo aqui? Pegou? Né? Que um pouco eles vão pôr um machadinho, uma foice quando escrever meu nome aí no caderno, né? Mas não, eu tô falando de uma coisa que acontece na nossa realidade, entendeu?
Acontece mesmo. Então, eu quero que vocês entendam isso. Que existe um raciocínio sobre essa situação aqui, ó, de argumentação. Se você seguir isso aqui, velho, não tem como a corretora pôr a caneta no seu parágrafo de argumentação. Tem lógica ou não tem? Primeiro você afirma, depois você explica, depois você comprova. Tem gente que põe um repertório no início. Primeiro você comprova, depois você explica, depois você afirma. Olha o tanto que está fora de organização. Você entende que se o corretor pega assim, ó, afirmação, explicação, argumentação, fica muito mais fácil e mais claro dele ler? Fica uma leitura mais limpa? Sim ou não? Não, não é preferência. Eu estou perguntando se não fica ou não fica. Entendeu? Beleza, muito bom. Então você concorda comigo que fica mais fácil. Aí o que acontece? Você é reacionista, né? Você está lutando contra a corrente. Eu estou querendo te dizer uma coisa aqui, certo? Que tudo bem, eu te entendo. Como que não tem sentido? Quando eu fiz assim, parece que não casou. Eu coloquei a argumentação primeiro do repertório. Ô, Gabriela, segundo o IBGE, até alguns anos atrás, índio nem era gente, que eles não eram contados no censo. Aí você imagina, se eu te falo isso, aí você fala, você está querendo chegar aonde com isso? Você entendeu? Eu já te dei um repertório, mas eu tô querendo comprovar o que com esse repertório? O que tem a ver esse repertório? Tá entendendo o que eu tô falando? Aí não, aí sim, deixa eu te explicar. Se você põe um tópico frasal, põe o repertório e depois a argumentação, mudar esses dois aqui até é aceitável. Eu falei aqui agora há pouco que tem pessoas que começam a redação já com o repertório. Tem gente que já começa o D1 assim, ó. Segundo o filósofo fulano de tal, né? Já põe um segundo, não põe um conectivo do tipo operador argumentativo ali e já vem com o repertório ali no início, entendeu? Então não fica lógico, né? Mas o que eu tô querendo dizer para vocês é isso aqui primeiro, olha só. Eu estou estabelecendo um diálogo com o corretor. Então, primeiro eu afirmo para ele o que eu vou dizer, confirmando o projeto. Depois eu explico com as minhas palavras. E aí ele pergunta, mas isso é você que está dizendo? Eu falo, não, não sou só eu, tem mais alguém. Eu tenho um embasamento disso aí, eu não criei da minha cabeça, isso não é devaneio da minha cabeça, tem um repertório para comprovar. Fica mais lógico. Não, sim, eu tava falando da troca da... Aqui, só aqui no meio, né, no miolo. Porque o final não tem como trocar, e o início também não tem como trocar, entendeu? E tem gente que já começa com o repertório, por quê? Nossa, eu vi um modelo de redação nota 1000. Tem cara na internet que fala assim, velho, tem professor falando que não pode fazer isso, mas vai lá e olha as redações nota 1000 dos anos anteriores. Deixa eu te contar uma coisa. Dos anos anteriores para cá, foram alteradas algumas situações aqui na grade de correção. E aí você vai ficar nessa situação? O argumento de olhar os anos anteriores, se você olhar o ano passado, é até aceitável. O ano imediatamente anterior é até aceitável. Mas até que saia a cartilha do Enem lá, da redação, porque todo ano sai, pertinho ali da prova, não é? Aí tem algumas alterações, a gente vê e já explica para o aluno. Agora, você pegar e olhar uma redação de 2012, 2014 e falar, olha aqui, ó, essa aqui é nota 1000 e tem. Gente, quanto tempo tem de lá para cá? Quantas coisas não foram mudadas? Entendeu? Então não dá para poder pegar de base alguma coisa que está muito antiga para poder vir para cá. Fala. Sim. O fechamento de tese, aqui, ó, esse fechamento aqui com a ideia de tese, por que ele traz uma ideia de tese? É porque é o seguinte, tese não é a minha opinião? Então é o seguinte, quando eu faço esse fechamento, eu falo assim, portanto, fica evidente a nocividade do problema em questão para a sociedade, o que demanda atitudes, certo? Que visem a solução do problema para que a sociedade retorne à sua condição de harmonia. Você viu que eu não detalhei nada? Eu só falei assim, ó, que ficou claro que existe um problema que prejudica a sociedade, que alguma coisa tem que ser feita para resolver, para a sociedade retornar ao seu equilíbrio. Porque o problema tirou o equilíbrio da sociedade. Entendeu? É só isso. Eu só vou falar que tem que ser resolvido, que eu não concordo com o problema e que esse problema tem que ser resolvido para a sociedade retornar à condição de harmonia dela. Não, por quê? Porque aí você só tá, olha aqui, ó, isso aqui é projeto de texto, é planejamento, aqui você só tá
fazendo como se fosse, por exemplo, vamos pegar um caso aqui, que é comum de conhecimento de todo mundo. Pega o Jornal Nacional William Bonner. A primeira coisa que ele faz no jornal é o quê? Boa noite. E depois que ele faz isso? Não, ele não começa de qualquer jeito. Perfeito, ele dá um spoilerzinho. O que é o spoiler? É o quê? É a apresentação da edição do jornal. Ele fala de todas as notícias que vão ser veiculadas naquela edição. Sim ou não? A mesma coisa você faz aqui, ó. Olha só, você fala qual é o contexto que existe dentro dessa redação, você diz qual é o tema, qual é a problemática que envolve esse tema, você diz o que você vai fazer no D1 e no D2, e você dá uma prévia do que vai acontecer na conclusão, que é a solução, que está implícita, por quê? Porque a competência 5 pede uma solução. Mas aí você pega e fala aqui, ó, não, e lá eu vou fazer vou solucionar. E aí o cara fala, caramba, velho, olha aqui, ele apresentou tudo que vai acontecer no texto aqui. Entendeu? E aí quando eu digo para você assim, ó, aqui, assim, fechando aqui, logo, vírgula, fica evidente a nocividade, você entendeu? Desse problema para a sociedade. Eu constatei, é a minha opinião, que o problema gera prejuízo para a sociedade. Você entendeu? Sendo assim, atitudes são necessárias, ações são necessárias para a reversão desse quadro, desse cenário. Pegou? Aí eu estou dizendo que é preciso solucionar aquele problema, é preciso reverter aquela situação, né? E eu ponho, para que a sociedade retorne à sua condição de harmonia. O que eu acabei de dizer aí? Que constatou-se um problema, entendeu? Constata-se um problema, alguma coisa precisa ser feita para solucionar, para a sociedade voltar a ser como era antes do problema. Por que eu faço isso? E por que isso é considerado a minha tese aqui? Porque o problema prejudica a sociedade. Eu faço parte da sociedade, você que é corretor faz parte da sociedade. E daqui a pouco está prejudicando a gente. Você concorda em ser prejudicado? Concorda em ser prejudicada? Entendeu o que eu estou falando? Então, assim, velho, é um negócio que está prejudicando a sociedade. Às vezes pode estar me prejudicando. E aí eu não concordo de jeito nenhum. Alguma coisa tem que ser feita para resolver. Porque eu não quero ficar sofrendo. Eu não quero ter uma educação precária, eu não quero ter uma saúde precária. Então eu falo disso. Eu não quero que o ser humano continue sujando o meio ambiente para daqui a pouco a gente ter que migrar para Marte. Entendeu? Pegou a ideia? Então é isso. Você só antecipa aqui. Por que isso aqui é tese? Porque tese, se você buscar no dício aí, dá um Google aí e pôr tese, significado, você vai ver que é sinônimo de ponto de vista, é sinônimo de opinião, é sinônimo de que mais? De posicionamento. Entendeu? E tudo isso aqui, certo? Ponto de vista, opinião, posicionamento e tese é necessário, na verdade não é necessário, é essencial aparecer aqui na sua introdução. Por quê? Porque a sua redação é uma redação do tipo dissertativo, mas ela é argumentativa. Certo? Como que eu argumento alguma coisa se eu não me posiciono? Não tem como. A argumentação, ela visa defender um ponto de vista. E qual que é o melhor ponto de vista que existe se você encontra um problema? É que você não concorda que continue acontecendo e quer que ele seja resolvido. Que é o finalzinho aqui da competência 5 aqui. Você viu que tem uma lógica? E, velho, eu não quero te ensinar palavras para escrever dentro do seu texto. Eu quero te ensinar isso, a ideologia que existe nessa redação. Sabe por quê? Você pode não saber o tema do Enem 2021, mas você sabe que na introdução você vai ter que contextualizar, você vai ter que afirmar e achar a problemática do tema, você sabe que você vai ter que antecipar os argumentos e você sabe que você vai ter que dar uma antecipação da ideia de solução. Você chegando sabendo disso, você sabe o que você vai fazer na redação. Você ainda não sabe as palavras que você vai usar. Por quê? Porque essas dependem do tema. Mas você sabe o que você tem que fazer. Você entende que eu estou te ensinando um esqueleto, mas é um esqueleto ideológico? Eu chego a arrepio, gente, quando eu falo isso para os meus alunos. É sério, eu estou te ensinando um esqueleto, mas não estou te ensinando um esqueleto que você vai decorar. Eu estou te ensinando a pensar. Você já sabe o que você vai fazer em cada um dos pontos. Você entende que eu estou te ensinando a fazer como a mesma coisa que dirigir um carro? Você olha lá na fechadura para colocar a chave ali? Na ignição para colocar a chave? Quando você vai trocar de marcha, você olha ali para ver se você está pisando na embreagem mesmo? Ou você faz automático? No começo você olha, sim ou não? Mas depois que você pegou o jeito, você faz isso automático.
Jogar um videogame, apertar os botões ali, dar os comandos, você olha pro controle? Você não olha. Digitar aqui no teclado. Poxa. Se tivesse feito a datilografia igual eu, que na época lá eles colocavam uma folhinha assim em cima da sua mão, né? Aí já era. Mas, por exemplo, aqui, você está digitando uma mensagem aqui, tem hora que seu dedo vai lá rapidão assim, você nem olha nas letras mais, é ou não é? Então eu quero que vocês entendam. Que eu estou dizendo para você o que você tem que fazer em cada parágrafo, mas eu não estou te dando nenhuma palavra aqui. Você vai ser o autor da sua redação. E aí, detalhe, não é errado você fixar algumas palavras que você usa sempre. Por exemplo, no D1, ponha lá no início, sob essa perspectiva, vírgula. No D2, ademais, vírgula. Na conclusão, portanto, vírgula. Você fixou 3 conectivos do tipo operador argumentativo, você entendeu? Que garantem para você nível 5 lá na competência 4. Porque é uma exigência da competência 4. Entendeu? Isso você pode fixar, eu posso te falar. Mas agora, como argumentar e falar para você assim, ó, só esse espacinho aqui, aqui você coloca o tema, aqui você coloca as 2 teses, entendeu? Eu não vou te dar um texto inteiro que está na internet para você só reproduzir. Por quê? Porque eu acredito que todo mundo aqui tem capacidade de pensar. Eu não acredito que sejam todos idiotas que precisem de um modelo para decorar e vomitar lá na prova. Pegou? E mais, eu acredito, sabe em quem, principalmente? Em mim, que eu tenho capacidade de ensinar. E é por isso que eu estou aqui. E se o pessoal do planeta não acreditasse nisso também, eles não tinham me dado essa oportunidade. Show? Continuando então, olha só. Fala, pode. Depende. Você já tirou um tempo para poder ouvir o artigo 5º da Constituição Federal? Porque já tem em áudio hoje. Ou então, pelo menos, para ler? Ou você só escreve o que você vê por aí? Uhum. Então você não precisa. Você precisa só saber que a Constituição Federal, no artigo 5º, né? Ou 6º? 5º, 6º. O 5º e o 6º falam das garantias constitucionais, sim ou não? Aí fala lá, a primeira coisa, dignidade da pessoa humana, sim ou não? E aí depois vem as garantias constitucionais. Moradia, transporte, saúde, moradia. Moradia, velho. Você acredita? E aí você imagina... aí você imagina que isso é um puta repertório, com perdão da palavra, para um tema de pessoas em situação de rua. É muito forte, velho. Porque tá escrito lá e o governo é negligente com relação a isso, porque ele não faz nada para resgatar essa galera. Você entendeu? Você entende? E que se a gente parar para poder pensar, olha aqui para mim, ó, elite, governo, mídia, família, escola e justiça. Você pode não saber nenhum repertório, você pode não saber nada sobre o tema, mas um desses 6 elementos você vai conseguir organizar para poder argumentar, porque tem alguém falhando aí. Ou tem alguém fazendo alguma coisa que está atrapalhando a sociedade. Lembra comigo aqui, ó. Elite, certo? Governo. O que mais que eu falei? Família, escola, justiça e mídia. Pegou? Essa galera, voltada para uma situação de interesses particulares e egoístas, você entendeu? Sempre está fazendo alguma coisa que está prejudicando uma parcela muito grande da população. Exatamente. Capitalistas, né? Egoístas, capitalistas. Às vezes a família não tem esse interesse tão capitalista, entendeu? É um pouco de negligência. Por exemplo, quando a gente fala de alienação parental, quando a gente fala de uma gravidez precoce, entendeu? Seria um pouco de negligência da família ali, né? O pai tá ausente, a mãe tá ausente, uma família desestruturada, certo? Mas tem a família ali, né? Exatamente. Então tem, né, a questão de uma herança histórica, você entendeu? Influenciando nisso, um patriarcalismo. Então você perceba que independente do tema que aparecer no Enem, você sabe fazer a redação, você apenas, olha só, e fazer a redação do Enem, ela não é sobre o tema, ela é sobre o seu ponto de vista com relação ao tema. Então o que acontece? Você só precisa relacionar o tema com algum desses assuntos que você já conhece um pouquinho. Por quê? Porque olha aqui, ó, nessa argumentação aqui, que é o principal da sua redação, é um raciocínio que tem que ser desenvolvido por você. E aí, se você presta atenção nas aulas de filosofia, sociologia, geohistória, né, geopolítica ali,
Velho, a galera abre muito a sua mente pro que tá acontecendo no cenário, entendeu? Pro que tá acontecendo ali, às vezes, nos bastidores. Porque o que aparece pra gente, às vezes, na notícia, não é tudo que tem intenção ali. São manobras. Pegou a ideia? Eu garanto pra você que se você souber tudo isso, dominar essa estrutura aqui, você consegue fazer uma redação. Você quer uma introdução que tem isso aqui? Vou mandar agora no grupo para vocês. Acho que eu já até mandei uma vez. Eu fiz uma redação, os alunos me desafiaram uma vez sobre uma redação, né? Hã? Fiz, aí. Mandei o vídeo para vocês, mandei não? Não mandei o vídeo para vocês? Eu gravei esse vídeo, gente. Então eu só não enviei, vou enviar, tá? Finalizando essa redação, mas deixa eu mandar aqui agora para vocês. Olha aqui, ó. Você tá vendo isso aqui? A galera consegue ver isso aqui? Olha aí. Isso aqui é uma redação. Não, tô só aqui, ó. Vocês estão vendo que tá tudo coloridinho? Sim ou não? Tá tudo coloridinho? Eu vou liberar ela para vocês lá no grupo, depois vou jogar na plataforma também, né? Pra galera de casa aqui, eu acho que dá para ver aqui, ó. Olha só. Isso aqui é uma redação legendada. O que é uma redação legendada? Cada cor dessa aqui tá escrito uma situação dessa aqui, ó. Lá embaixo tem uma legenda falando, ó, o amarelo é a contextualização, o azul é a afirmação do tema mais a problemática, o vermelho é o recorte temático e o pretinho aqui é o fechamento com tese. Então ela segue toda essa estrutura, entendeu? Uma redação legendada. Essa redação eu fiz ao vivo com os alunos do meu curso particular em 2019, tá? Sobre o tema do que o tema foi a questão da proliferação do Aedes aegypti na sociedade brasileira. Tá? Inclusive, a galera que estava no grupo de redação de férias cronometrada aqui, eu postei esse aqui para eles lá. E foi o primeiro tema que eu passei, lembra? Então, vou mandar ela aqui agora para vocês no grupo aqui também. Fala. Eu faço. Hein? Vamos pegar uma semana aí, então, para poder fazer isso? Vamos marcar uma semana direitinho, organizar, vocês trazem o tema e a gente faz aqui de novo aqui. Porque com 2 aulas dá para fazer. Só que aí é o seguinte, vocês estão vendo aqui que eu estou mostrando para vocês aqui tudo, certo? No dia que eu vier fazer, eu vou fazer no quadro aqui com vocês. Só que eu não vou explicar, entendeu? Para poder dar tempo, eu vou escrever ela aqui, entendeu? Vou pegar o tema e vou escrever ela. Aí depois que eu terminar, porque o grande problema é esse, começar e não terminar. A gente tem 2 aulas, então, na quinta-feira, de redação. Então, acho que 100 minutos são o suficientes para poder escrever, entendeu? Hã? É meio tenso mexer com o Célio com relação a isso aí. Por quê? Porque não é só trocar, é porque mexe com todo o quadro de professores, entendeu? Aí o que a gente faz? Eu começo ela aqui com vocês na primeira aula, faço o projeto, faço o D1, provavelmente vai dar tempo de fazer até o D1, e depois eu venho e fecho com o D2 e a conclusão, entendeu? A gente pode fazer o seguinte também, eu compartilho a tela pro pessoal, jogo aqui no Datashow e faço ela digitada. É isso que você disse, né? Então, pode ser então. Eu jogo ela aqui, ó, no Datashow aqui, e a gente faz, né? Exato. Beleza, então. O quê? Não, mas... Como assim, sem escrever ele? Não, mas isso aqui, ó, eu não preciso escrever ele, não. Ele tá aqui, ó, gente. Todo momento. A todo momento. Não, eu não preciso escrever. Por quê? Velho, a melhor forma de aprender alguma coisa é ensinar as pessoas. Entendeu? É ensinar as pessoas. Então, vamos lá. Vamos combinar esse negócio aí. Eu mandei para vocês no grupo já, não mandei? Agora, vem comigo. Olha só. Vem comigo aqui. É só para eu poder fechar. Eu preciso fechar essa ideia aqui. Pergunta. Aham. Qual parágrafo?
Não, eu tô falando que você não pode no D1 ou no D2. Sabe por quê? Porque... Não, na introdução você pode, sem problema nenhum, porque você não precisa pôr conectivo lá. O problema do segundo é porque é o seguinte, ele é uma conjunção adverbial subordinativa conformativa. Quando você fala assim, segundo, de acordo com, o que você faz? Segundo o quê? Segundo o segundo teoria, segundo a música. E aí, cadê o conectivo que retoma o que foi dito aqui antes? Você pode até usar o segundo, mas você, por exemplo, lá no D1, sob essa perspectiva, vírgula, segundo o fulano de tal, entendeu? Só que quando você faz isso, você atropela a ordem natural das coisas aqui, ó. Você põe um repertório primeiro, então não fica tão lógico. E por quê? Aí agora, Gabriela, presta atenção nisso que eu vou falar aqui. Você falou, professor, mas eu acho difícil fazer isso aqui. Eu acho complicado colocar isso aqui. E aí, imagina uma coisa. Seu corretor vem aqui e vai lá e lê sua introdução. O que ele quer achar? Repertório, ele põe mais C2. Tema, ele põe mais C2. E aí ele abre a redação, olha se tem 3 partes e ele já te pontua 200. Se o seu repertório estiver legitimado, pertinente e produtivo. Por quê? Porque ele só vai olhar o repertório que tiver mais completo. Pegou? O meu método, eu peço para vocês que coloquem um repertório na introdução, um repertório no D1 e outro repertório no D2. Aí você imagina o seguinte, seu repertório da introdução, ele é um repertório que ele é apenas legitimado. Isso aqui te dá quantos pontos? 120 pontos. O repertório do D2 é um repertório legitimado e pertinente. Quantos pontos que ele te dá? 120 pontos também. Aliás, desculpa. 160 pontos. Mas ele não tem uso produtivo. E o seu repertório do D2, ele é legitimado, pertinente e produtivo. E ele te dá 200 pontos. Certo? Aí foi aquilo que você falou, pô, você vai falar para mim que eu posso usar da coletânea e ainda assim tirar 200? Como que você vai fazer isso? Olha só. Aqui está dizendo que você só precisa de um repertório. Certo? E aí, se você usou 3, você tem 3 repertórios que cada um te dá uma nota diferente lá na grade da correção. Pegou? O corretor é obrigado a considerar o seu repertório mais completo. Pegou? Então, quer dizer, ele tem que considerar qual? O de 200. Então, é possível, olha isso, presta atenção, é possível você colocar um repertório legitimado, pertinente e produtivo, mas se você não lembrar, você entendeu, de um outro repertório, usar o da coletânea, ter 120 pontos aqui, ó, mas levar 200. Por quê? Porque você tem um completo, pelo menos. Exato. Só para não perder essa questão aqui da estrutura aqui, ó, para não deixar. Mas aí presta atenção numa coisa. Professor, mas então por quê que às vezes só um repertório meu não fica produtivo e a corretora pega e me tira nota na competência 2? Quem que você prefere ser nessa brincadeira aqui, metaforicamente falando? Eu sei que você prefere ser o Goku, porque sua máscara condena. Sim ou não? Mas vai ter gente aqui que prefere o Dragon Ball Goku, né? Vai ter gente que prefere o Naruto, né? Que é uma briga louca entre Naruto e Dragon Ball. Se você não quer ser o Goku, você automaticamente vai ser o Rock Lee. Entendeu? Por que eu tô falando disso pra vocês? Porque é o seguinte, o Goku no começo do anime, vamos metaforicamente falar, vocês pra mim são meus aprendizes, é ou não é? Quem era o professor do Goku lá na ilha? O Mestre Kami, sim ou não? Era ele que ensinava ele, era ou não era? Quando ele começou a treinar, o que aconteceu? Ele jogou o quê? Um casco de tartaruga nas costas, ele e o Kuririn, sim ou não? De tartaruga lá, né? E aquilo pesava pra caramba. Foi ou não foi? Que quando ele, quem assistiu o anime sabe, que quando ele largou, quando ele chegou no final do treinamento, que ele jogou o casco e começou a lutar e a andar, a correr, sem o casco, ele podia até voar, de tão leve que ele estava. Por quê? Porque ele treinou com uma carga pesada. O Rock Lee também, na luta dele contra o Gaara, não sei se vocês viram também, a hora que ele pega, velho, e desamarra lá as faixas e faz assim, ó, solta. As faixas caem, né? Aquele pesão. Ele estava usando as faixas para treinar, para adquirir velocidade. Ele estava pesadão. A hora que ele tira o peso, velho, ele voa baixo. Ele se movimenta numa velocidade muito alta. Então perceba o seguinte, no meu método de redação blindada, a minha corretora é orientada que se você, presta atenção,
tiver qualquer um dos 3 repertórios que eu digo para você que você tem que colocar para mim, e ele tiver problema, eu vou te tirar ponto para você ficar ligeiro e saber que você está errando em um dos repertórios. Por quê? Porque eu quero 3 perfeitos. Sabe por que eu quero 3 perfeitos? Porque eu quero que você faça uma redação blindada. Se o primeiro repertório, por acaso, falhar, você ainda tem mais 2 para garantir. Se o segundo falha, você ainda tem mais uma chance. Você perceba que você está concorrendo com 3 bilhetes nessa loteria? Pegou a ideia? Por que o meu método de redação é blindado? Porque eu estou colocando, eu estou exigindo para você, num espaço de 30 linhas, eu estou exigindo que você coloque o máximo de segurança para você ter uma nota 900 mais. Entenderam? Por isso que, olha só, uma redação, quando ela é corrigida lá no Enem, ela é corrigida com muito menos critério do que uma redação que é corrigida em treinamento. Treinamento deve ser muito mais puxado do que o dia da verdade. Eu te treino com um casco de tartaruga, com uma faixa pesadona na perna, você entendeu? Por quê? Porque no dia que você for fazer um negócio para valer, vai ser muito fácil para você. Se você só precisa de um repertório, mas você treinou o ano inteiro fazendo 3 perfeitos, pelo menos um no dia lá você vai trazer para mim perfeito. E aí você garante o quê? Os 200 pontos lá. Vocês estão entendendo isso? E se você não gosta de anime, você é o Daniel San do Karate Kid lá, o filho do Will Smith também, né? Pega a casaca, tira a casaca, bota a casaca. Você está fazendo alguma coisa que você não está vendo necessidade nela agora, mas que a hora que você for lá e buscar o resultado, você vai falar, caramba, velho, realmente. Aí sim. Você entendeu? E não é de hoje que eu venho fazendo isso. Já tem 8, 7 anos que eu venho trabalhando dessa maneira, aprimorando cada vez mais esse método, para cada vez mais trazer os meus alunos. Acabei de receber uma mensagem aqui de uma aluna minha que treinou comigo há 1 ano atrás, lá do Alphaville, né? Professor, como é que tá a sua agenda? Estou precisando das aulas de redação. Chegou, né? Finalzinho do semestre. E aí, o que acontece? Qual que é a sua agenda e qual que é o valor? Eu falei, ó, tem tal dia, tal dia, tal dia, tal horário, assim, assim, assim. A aula é R$150 a hora. Né? Lá dentro do Alphaville, você acha que eu vou cobrar menos? Nunca. Lá dentro do Alphaville, ali, ó, velho, do Cruzeiro do Sul. Aí eu perguntei para ela, é online ou é presencial? Mas independente, o valor é o mesmo. Por quê? Porque o conteúdo que ela vai ter é o mesmo. Uma redação por semana, a orientação toda, mais as indicações para ela fazer a redação do colégio dela. Né? Estuda lá no Arena. Estuda lá no Arena. É o que eu tô falando. Velho, teve um dia que eu tava dando aula para ela lá. Enquanto eu tava dando aula para ela, eu dei 2 horas de aula seguida para ela. Eu ganhei R$300. Você entendeu? Em 2 horas de aula lá. E aí, eu tô vendo o cara gritar lá e tal. Ela, não liga não, é meu irmão. É porque ele joga pôquer profissionalmente. O cara ganhou 60 mil no período que eu ganhei R$300. Jogando pôquer. Agora você imagina se tem grana. Entendeu? Então, assim, é essa coisa, né? Aí eu quero que vocês entendam o seguinte, olha aqui, ó. Raciocínio. Vai na competência 2, confere tudo lá, depois ela vem na 5, vê se a sua proposta resolve o D1 e o D2. Se uma só resolver, mais C3 para o projeto de texto. Se a primeira só resolver o problema do D1 e você não tiver mais nenhuma proposta, menos C3. Por quê? Porque você deixou uma ponta solta. Você pode fazer uma proposta só? Pode. Você só precisa de uma proposta com 5 elementos. Pegou? Só que o seguinte, a proposta com 5 elementos te dá 200 pontos na competência 5. Mas o problema é o seguinte, que no seu desenvolvimento você falou de 2 problemas. E aí, se você não resolve os 2 problemas lá com uma proposta só, você vai precisar de fazer mais uma. E aí, já que você vai ter que fazer mais uma, por que você não faz ela completa? Entendeu? E blinda a sua redação. Porque se na primeira que você achou que estava completa, às vezes faltar um meio modo, às vezes faltar um detalhamento, a segunda pode estar completa. E aí você leva os 200 pontos aqui, ó. É a mesma coisa, o mesmo pensamento do repertório, entendeu? Por isso que eu falo para você. Faça 2 propostas, mesmo que uma seja complemento da outra, mas garanta que você vai tirar os 200 pontos nessa competência. Sacou a ideia? E entendeu que o meu objetivo aqui é treinar vocês para não perder ponto, para não correr risco, fazer uma redação blindada. Tá? Show? Na próxima aula, eu falo de C4, eu falo de C3, como que vocês vão ser avaliados, e eu vou mostrar qual que é o roteiro da competência 5 aqui da proposta de intervenção. Beleza?
Galera de casa, valeu, muito obrigado a todos vocês. Tamo junto. Tchau, professor. Nanatsu? Não, Attack on Titan, velho, eu não assisti, você acredita?